No dia 17 de setembro de 2024, teremos um eclipse parcial lunar no signo de Peixes. Esse é o primeiro eclipse do eixo Virgem e Peixes. Até o presente momento, os eclipses estavam aí ocorrendo no eixo Áries e Libra. Ainda teremos, sim, 2 eclipses nesse eixo Áries e Libra, porém, depois mudaremos para o eixo Virgem-Peixes. Esse eclipse, pessoal, ele pode trazer para você, para mim, para a nossa vida, uma certa previsão do que virá, né, para o ano de 2025. Por quê? A partir do ano que vem, os eclipses vão ocorrer nesse eixo Virgem e Peixes. E outra coisa também que é importante você saber, os eclipses, eles têm um período de reverberação na nossa vida de 6 até 12 meses. Eu considero mais 6 meses, tá? Porque geralmente a gente vai ter nesse intervalo um outro eclipse. Sempre ocorre eclipse lunar, eclipse solar, né? Isso tem toda uma explicação que eu vou até falar para vocês aqui também depois, né? Durante a explicação desse eclipse, você vai entender por que existe essa ordem aí também. E outra coisa, esse eclipse que ele vai ocorrer no signo de Peixes, ele vem trazendo pra gente um entendimento maior de determinadas questões que vão precisar ser trabalhadas na nossa vida no ano de 2025. E para você que não sabe, além de tarólogo, além também de numerólogo, eu tenho formação em astroterapia. Então, através da astrologia, a gente tem essa pegada terapêutica, eu consigo fazer esse tipo de análise também que eu vou passar a trazer aqui para o canal. E se você é novo por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Temos aqui leituras de tarô, vamos passar a ter também agora algumas análises astrológicas, temos aí algumas análises numerológicas também. Dá uma olhada aqui no canal que você vai achar bastante conteúdo aí agregador na sua vida, certo? Primeiramente, pessoal, gostaria de explicar para você o que é que um eclipse ele traz pra gente a nível astrológico, mas também a nível pessoal, né? E vamos dizer humanitário, porque já nós fazemos parte da humanidade, o eclipse ele vai afetar também essa parte como um todo na nossa vida. Mas hoje aqui eu vou focar mais na parte pessoal, tá? Que é a sua vida, a sua energia, o seu autodesenvolvimento, eu vou dizer assim. Os eclipses, eles são uma forma do universo acelerar processos na nossa vida. Porém, uma coisa eu quero que você tenha em sua consciência, que é o seguinte: o eclipse, ele não vai criar problemas na tua vida. Ele vai trazer a ênfase, ele vai trazer algo à tona que já existia, porém talvez você não sabia que estava presente na sua vida. Só que nós temos também o outro lado da moeda, que é o quê? Talvez você sabia da existência desse problema, dessa questão, desse desafio, desse conceito, que também pode ser essa parte aí para alguns de vocês, principalmente a depender da onde esse eclipse focar aí na sua casa, aí astrológica. Eu vou falar sobre isso depois no final aqui desse vídeo, mas jamais o eclipse, ele vai criar um problema na tua vida. Ele vai trazer à tona uma situação que você precisa saber. E quando a gente fala de eclipses lunares, a gente fala de coisas que estavam por trás do véu, coisas que estavam no oculto, coisas que ou você viu e não quis mais olhar, não quis mais ver, ou alguma situação que você pensava que era uma coisa e aquilo era outra, ou até mesmo situações que você nem sequer poderia imaginar que existia aí na tua vida. Então é esse tipo de situação que a gente está falando aqui, certo? Outra coisa também que eu quero explicar para você. Como que ocorre um eclipse? O eclipse, ele se dá quando você tem a Terra no meio, a Terra que ela significa o presente, o momento presente na sua vida. Você tem a Lua, que é o passado, e você tem o Sol, que é o futuro. O eclipse lunar, ele vai se dar quando de fato a Lua, ou melhor, a Terra ela está posicionada entre a Lua e o Sol, e a Terra ela vai projetar a sombra na Lua. E ela projetando nessa sombra na Lua, a gente vai ter o quê? A ligação do presente com o passado. Lembra que eu falei para você que a Terra ela representava o presente, a Lua o passado? Então, situações, sim, que tudo tem a ver com a Lua, que eu falei para você aqui um pouco sobre a mesma, eu vou falar um pouco mais daqui a pouco também, pode vir à tona para a nossa vida. E de forma alguma, isso é para prejudicar você, né? Ou até mesmo, a princípio, quando isso acontecer, pode ser que você venha a ter esse pensamento, mas depois você vai entender um pouco mais, até porque eu vou falar para você qual é o planeta aqui que está fazendo parte também desse eclipse, que pode ser, digamos que, determinador no entendimento de algumas questões que o eclipse ele pode trazer para a tua vida, certo? A Lua, né, que é, digamos aí, a estrela nessa energia do eclipse, ela vai falar o quê?
da sombra, né, do inconsciente, daquilo que está oculto. Ela vai falar da nossa intuição, da parte também feminina. Ela vai falar daquela nebulosidade que às vezes a gente olha assim, né, uma situação de longe, pensa que é uma coisa, mas depois que você chega perto, ela pode ser uma outra coisa. A lua também ela pode falar dos medos que nós temos. Por isso que é que eu disse para você que talvez o eclipse ele pode trazer para a tua vida uma situação que você olhou, né, você foi lá, deu aquela espiadinha na greta da porta e você viu que era algo que você tinha medo de lidar e você fechou. Ou até mesmo a lua, ela pode falar do desconhecido. Então, dentro do desconhecido, ele vai trazer também um certo medo, um certo receio, e nós tendemos, às vezes, vai depender muito da consciência, né, de cada um de vocês que está assistindo a leitura, a negligenciar situações que temos dificuldades de lidar. Só que justamente o universo, né, Deus, a espiritualidade que você acredita, traz situações como o eclipse para a nossa vida para que a gente possa lidar com elas de frente, superá-las e ter aí o nosso caminho de evolução. Imagine que o eclipse ele é algo que cai no teu colo, tenha você pedido ou não. É uma situação que vai cair sobre a humanidade e sobre a vida de cada um de um jeito diferente. E de forma alguma eu estou dizendo isso aqui para você ficar com medo, tá? Mas é para que você tenha conhecimento do porquê esse algo, né, que pode cair no teu colo vai de fato cair para você trabalhar aí na sua vida, certo? E aqui esse eclipse ele está acontecendo no signo de Peixes. Peixes também é um signo que vai falar desse lado meio ilusório da coisa, do lado espiritual, do lado sutil. Peixes também vai falar do processo final, né? Peixes é o dono da casa 12. A mandala, né, ela vai de 1 até 12. 12 é o signo de Peixes. Então ele é onde todo esse percurso, né, de desenvolvimento, de autoconhecimento, ele termina. Então na casa 12 a gente fala também das conclusões na nossa vida. Só que é lá que às vezes pode haver algumas ilusões, alguns sonhos que eles não são tão realidades assim. Então você conectando Peixes com a Lua já tem muito a ver. Então você já consegue imaginar mais ou menos o que esse eclipse ele pode estar trazendo aí para a tua vida. E eu quero falar também de um outro planeta que é o regente de Peixes, que é Netuno. Júpiter também rege Peixes, ok? Mas nesse caso aqui, a gente vai estar falando somente de Netuno. Por quê? Netuno está fazendo nesse dia do eclipse dois movimentos, vamos chamar assim, né? Para que você entenda de uma forma melhor, com a energia do eclipse. Primeiro, Netuno está entrando em processo de retrogradação, então ele já é um planeta que vai falar de coisas nebulosas, de coisas que não estão tão certas assim, né? Sonhos, ilusões, situações até desilusórias, que é já o lado positivo, né? Porque se você estava iludido, você se desiludir é muito bom, você não estará mais iludido de alguma forma. Mas Netuno, ele também pode falar da questão voltada para a autossabotagem, os vícios, ele pode falar da fuga da realidade. Netuno pode falar até da loucura, né? Ele pode falar de problemas psiquiátricos, psicológicos também. Netuno vai muito para esse lado, então ele está retrogradando nesse dia. E sabemos que quando um planeta, não exatamente nesse dia, tá? Só corrigindo aqui, mas ele vai entrar nesse processo de retrogradação. E sabemos que um planeta, quando ele vai entrar nesse processo, o que acontece? Aquilo que já é dele no funcionamento direto não funciona de uma maneira como deveria, né? Então você pensa que um planeta ele já tem tudo isso que eu falei e ele retrogradando, não funcionando de uma maneira tão positiva assim, né? Acontecendo no dia desse eclipse. Outra coisa também, Netuno estará fazendo uma oposição ao Sol. O que é o Sol? É a clareza. O Sol é aquilo que a gente não consegue esconder, né? Vamos dizer assim, a nossa verdadeira essência. Mas dentro de uma situação, o Sol é aquilo que está estampado. É um fato, vamos dizer assim. Só que ele está fazendo oposição com... só que Netuno está fazendo oposição com o Sol. Então, entende que a gente pode ter nesse dia uma dificuldade de entender por que algo está caindo no teu colo. Ou porque você descobriu alguma coisa, porque algo culminou na tua vida, né? Ou porque... de alguma forma você estava se auto-sabotando, ou porque você estava iludido, porque você criou uma expectativa em cima de uma situação que não dependia somente de você. É esse tipo de questão aqui, pessoal, que a gente está falando, tá? Então eu quero dizer para você aqui o seguinte, esse eclipse, resumindo tudo, né, e todos os planetas, aspectos aqui que ele vai fazer, é um eclipse que ele vem trazer sim a culminação de uma situação, tanto quanto pode ser positiva, tanto quanto pode ser desafiadora. Eu não vou falar aqui negativa, porque a questão negativa, ela vai muito para o lado nesse eclipse como algo que vem para o seu crescimento, para a sua evolução. E com isso eu quero que você entenda também que eu não estou falando aqui de aceitação, né? Aceitação no sentido de, é isso mesmo, né? Tudo acontece comigo, etc e tal, minha vida é essa, tudo para mim acontece o pior. Não é sobre isso, mas é sobre consciência, porque sim, Peixes é a consciência, né? Peixes é o lado espiritual da coisa, é o lado do compreendimento de coisas maiores aí na nossa vida, tá? E outra coisa também que eu gostaria de falar para você,
Talvez, quando essa situação ela cair no teu colo, não seja um momento tão favorável de você agir. Por quê? Netuno oposição ao Sol, né? Dificuldade de compreender, dificuldade de saber o que fazer, dificuldade do porquê uma situação ela está chegando até mim, certo? Outra coisa também, a situação que virá para você, ela virá para o teu bem, tá? E para o teu bem aqui eu coloco entre aspas, porque depende da visão de cada um. E novamente eu vou dizer, se é uma situação desafiadora, ela vem para o seu crescimento. Porém, com essa oposição, essa retrogradação de Netuno, toda essa situação, né, de Netuno, Peixes, Lua, essa coisa meio nebulosa, pode trazer um não compreendimento. É como se você olhasse e falasse assim, mas eu não pedi isso. Da onde que veio isso? Da onde que saiu isso na minha vida? Principalmente você que, por exemplo, vai ter esse eclipse caindo numa casa que envolve outras pessoas, né? Como a casa, por exemplo, de número 7, que envolve os seus relacionamentos, tá? Então aqui é importante você ver a previsão que eu vou fazer para Sol e Ascendente. Vai ter aqui abaixo a minutagem, eu vou falar para você aonde esse eclipse vai estar caindo na tua vida e como ele pode reverberar. E aí você vai ver onde você tem o seu Sol e onde você tem o seu Ascendente. Leonardo, não sei nada disso. Tem aqui abaixo um link, esse link vai levar você a uma página que não é minha, mas é uma página segura. Lá você vai conseguir criar uma amostra gratuita do seu mapa astral. Lá você vai descobrir tudo no sentido de posicionamentos, tá? Onde você tem Netuno, onde você tem Urano, onde você tem Marte, Vênus, Lua, Sol, né? Onde está o seu ascendente, onde está aí vários posicionamentos no seu mapa. Lá você consegue descobrir, mas é primordial que você tenha o seu horário de nascimento e o local também, nome completo e data de nascimento, certo? Tem um outro aspecto também que eu queria trazer aqui para você, que é o seguinte: Mercúrio está direto em Virgem, né? Mercúrio é regente de Virgem, então Mercúrio está em casa, né? Ele está muito bem, ele já saiu do seu movimento retrógrado. E Mercúrio em Virgem vai trazer duas coisas aqui muito importantes para esse aspecto mais nebuloso desse eclipse. O primeiro deles, a primeira delas, né, na verdade, é um entendimento do que aconteceu, porém sem uma ação ativa no momento. Então, por exemplo, a situação chega, eu compreendo de uma maneira talvez mais superficial o porquê que aquilo está chegando para mim. Principalmente você, que vai receber uma situação que você negligenciou, que você não quis olhar, né? Você que olhou lá na gretinha, fechou a porta, porque você tinha medo de lidar com aquela situação, tá? Então isso pode acontecer aí para você. E outra coisa também, Mercúrio em Virgem vai ajudar a gente a ter uma certa minuciosidade depois, talvez do dia desse eclipse, ou mais para frente, a gente a compreender esse tipo de situação que vem, né, com a chegada desse eclipse. É importante também que você saiba de uma coisa, eu não estou querendo dizer aqui que necessariamente essa área da sua vida que será afetada vai ser no dia do eclipse. Não se esqueça que o eclipse ele tem um período de reverberação de 6 meses, podendo chegar até 12 meses, mas eu trabalho aqui com 6 meses, certo? E se o eclipse lunar ele vai falar do passado, o eclipse solar, que é o que vem depois, né? E quando acontecer, eu vou fazer um outro vídeo aqui para você, ele vai trazer o quê? O futuro, né? Então, é aquela previsão, eu diria, a gente consegue ter sobre o futuro quando é eclipse solar, mas é uma outra história e esse eclipse ele é parcial, tá? Então essa sombra que eu falei para você que a Terra ela projeta na Lua, tanto ela pode ser parcial ou completa. Nesse caso aqui, ela vai ser parcial, certo? Vamos lá então agora para a análise astrológica do seu Sol e do seu Ascendente. Minutagem aqui abaixo na descrição. Para você, ariano ou ascendente em Áries, esse eclipse, Áries, vai cair na sua casa 12, tá? A casa 12, Áries, caindo o eclipse nessa casa para você, aqui apesar de ser a casa do próprio dono, né, do eclipse, que seria o signo de Peixes, eu vejo muito, Áries, aqui coisas relacionadas aí à sua própria vida, ao seu próprio inconsciente. Aqui para Áries haverão situações vindo à tona. Só que a casa 12, Áries, ela é uma casa muito interna. Então aqui, apesar dela envolver, às vezes, né, a comunidade, o outro, porque Peixes vai trazer a compaixão, a doação ao próximo, né, e aí você acaba trazendo ou se conectando com esse próximo de alguma forma. Eu vejo aqui, até mesmo pelos aspectos, Áries, que esse eclipse está fazendo, muita questão relacionada ao seu inconsciente. Há questões que você talvez não olhou quando você precisava olhar. Aqui você pode estar recebendo revelações sobre você mesmo, sobre a sua própria vida, sobre os caminhos que você tem trilhado até o presente momento. Aqui eu vejo arianos também revendo sonhos, metas, objetivos. Outra coisa também, Áries, eu estou com material aqui, tá? Por isso que eu estou olhando para baixo para poder falar com você. Casa 12 é uma casa que pode falar de segredos, só que esses segredos aqui, eles são seus, tá? E eu não tô querendo dizer, Áries, que, por exemplo, esse eclipse ele vai trazer revelação de um segredo para alguém, né? Um segredo seu sendo revelado para alguém. Não, aqui é um segredo seu. Só que esse segredo é como se ele fosse
segredo até para você, né? Porque a casa 12 é a casa do inconsciente. Então são aquelas gavetinhas lá que a gente tem fechada no nosso armazenamento interno, né? Vamos colocar assim, a nível de mente, de memória, e elas estão sendo abertas nesse eclipse. Então tem situações vindo à tona. E sim, Áries, a gente pode estar falando aqui de passado, tá? Eu não estou falando de passado no sentido de alguém que vai voltar para sua vida ou algo assim, não. Aqui é você mesmo lidando com situações que talvez lá no passado você não quis ver, né? Você não quis olhar para aquilo porque a sua prioridade era outra, ou realmente você negligenciou alguma situação e isso pode voltar para você. É um período também, Áries, onde práticas espirituais estarão bastante em alta na sua vida. Então, se você quiser, no dia do próprio eclipse, ou durante nesse período, você se conectar de uma forma mais profunda com a espiritualidade, com aquilo que você acredita, é muito importante também. Porque isso vai trazer para você, a longo prazo, né, dentro do período de 6 meses que eu falei aqui no início, que o eclipse ele pode reverberar, um entendimento maior do que pode ter caído no seu colo em algum momento ou no dia do próprio eclipse, certo? Então, é isso que eu tenho para você, Áries, em relação ao eclipse lunar no signo de Peixes. Desejo que você tenha aí um eclipse abençoado. Para você que é de touro ou ascendente em touro, esse eclipse touro estará caindo na sua casa 11, tá? A casa 11 recebendo o eclipse touro, ela fala muito sobre a comunidade. Ela vai falar muito sobre a energia de grupos, né, do coletivo aí na tua vida, de grupos que você possa participar. E aí, aqui a gente vai colocar N grupos, porque a casa 11 é a casa social, né? E quando a gente fala de socialização, de sociabilidade, a gente envolve vários grupos, né, de pessoas na nossa vida. Desde, de repente, aquela pessoa que você encontra no ponto de ônibus, né, até aquele grupo de estudos que você tem lá na faculdade ou algum lugar que você vai. Desde aqui de amizades que você já tenha, né, que sejam amizades talvez aí um pouco íntimas suas, ou de grupos que você participa há pouco tempo. E você recebendo, touro, um eclipse aqui na sua casa 11, o seu caso, por exemplo, é o caso que eu falei no início do vídeo. Aqui é onde situações também do outro pode cair sobre você no sentido de respingar em ti. Acontecimentos dentro desse grupo, ou podemos falar também na casa 11 aqui de pessoas que têm alguma espécie de liderança, né, dentro desse grupo que você participa, essa pessoa ela tomando alguma atitude e você sendo respingado por essa atitude também. Mas por um outro lado aqui, e isso talvez fique em segundo plano, aqui é você, touro, analisando determinados grupos, amizades, situações sociais aqui da qual você faz parte. Eu vejo aqui, touro, nesse eclipse, se olhando de uma forma, digamos que singular, porém inserido em algo coletivo, ou em algo que vai envolver outras pessoas, tá? E aí, como a gente está falando aqui, touro, de um eclipse lunar, situações em relação a esses grupos, a essas amizades, a essa parte social da tua vida, essa parceria que talvez você tenha, pode vir à tona, tá? E sim, como a gente está falando de lua, né, de questões nebulosas, a gente pode estar falando aqui de situações que máscaras de pessoas vão cair. E através da máscara da pessoa cair, talvez ela mesma tire essa máscara para você, né? Porque é uma situação, como eu disse no começo, o próprio eclipse colocando isso na tua vida, você perceba que você tem que tomar uma atitude. Você perceba que uma situação talvez não está resolvida. Aqui tá me vindo uma coisa também, touro, que cabe muito bem para você, que está recebendo esse eclipse na casa 11. Por quê? Vamos supor aqui que você jogou para baixo do tapete uma situação aí de um grupo, de uma parceria. A probabilidade dessa situação vir à tona agora com esse eclipse, ela é muito grande. Então você vai precisar lidar com isso de um jeito ou de outro, né? Que nesse caso aqui seria, vamos dizer que o ultimato, né? Porque o eclipse ele vai trazer uma situação que é assim, ou você resolve, entende? Então pode ser também que você venha receber aí esse tipo de questão ao que tange outras pessoas na tua vida, certo? Então é isso, touro, que eu tenho para você. Gratidão pela sua presença, que você tenha aí um eclipse abençoado. Para você que é de Gêmeos ou ascendente em Gêmeos, esse eclipse Gêmeos estará caindo na sua casa de número 10. E quando a gente fala, Gêmeos, de um eclipse caindo nessa casa para você, nós estamos falando de um movimento que acontece na sua carreira, na parte da sua vocação, do seu trabalho. Mas esse trabalho aqui não é exatamente no sentido de serviço, né, de coisas que você faz no dia a dia, na sua rotina. Aqui é trabalho dentro da vida profissional mesmo, de uma carreira que você construiu até aqui, independente do trabalho que você faça, certo? Sim, a gente pode também estar falando aqui para pessoas que de alguma forma trabalham em casa, né? Se a sua carreira ela está relacionada com a questão de casa, sim, esse eclipse ele pode tocar nessa área para você também. E um eclipse caindo nessa casa, Gêmeos, eu vejo você aqui repensando sobre a sua vida profissional, você repensando sobre a sua vocação. Inclusive, aqui tem um aspecto também que é mostrado no mapa desse eclipse, que é o seguinte, é como se Gêmeos aqui estivesse muito
pensando se realmente você está ou valorizando o seu trabalho, a sua carreira, aquilo que você tem como missão de vida, sim, porque essa casa também, ela pode falar sobre questão de missão de vida, e como você tem desempenhado tudo isso. Mas também eu vejo aqui um outro grupo de geminianos, ou um outro geminiano, questionando se aonde você está inserido, Gêmeos, a nível de trabalho, você está sendo valorizado. Porque essa casa também, ela fala sobre o seu autodesenvolvimento, entende? Então aqui tem questionamentos que podem chegar para você sobre a sua carreira, a sua vida profissional. Aqui fala também, Gêmeos, de responsabilidades, tá? Responsabilidades que você pode estar assumindo dentro da sua carreira, dentro do seu ambiente de trabalho. Aqui é você revendo essas responsabilidades. Só que eu vou dizer uma coisa também, Gêmeos, para você, que é o seguinte: o lado aqui desse eclipse na casa 10 caindo para você, ele pode falar que uma nova responsabilidade vai cair no teu colo. E aí vai caber aqui a você verificar como é que essa responsabilidade vai de fato afetar a sua vida, tá? Por quê? Porque a gente pode estar falando aqui de uma situação que no passado já não fez tão bem para você. Eu vou te dar um exemplo. Você tem aí um trabalho, né, de fato. E aí esse trabalho que você faz, você tem responsabilidades hoje em dia. Só que anteriormente, em outro trabalho, ou um trabalho que você está, você tinha várias responsabilidades. E por algum motivo, isso deu algum problema para você. Então esse eclipse, ele pode jogar no teu colo uma nova responsabilidade, e o teu desafio aqui é você saber, né, discernir se essa nova responsabilidade ela é boa para você ou não. E isso pode trazer, Gêmeos, algum posicionamento da sua parte, tá? Porque essa casa aqui, ela também é uma casa de autoridade. E tanto de figura de autoridade, né, no sentido, você, por exemplo, que é um chefe, dono de uma empresa, quanto também você que como colaborador tem a sua parte de autoridade dentro da empresa que você trabalha. Esse eclipse, Gêmeos, ele vai cobrar de você um posicionamento. É sobre o que eles estão falando aqui, tá? Um posicionamento, eles que eu digo aqui, os astros, né? O mapa desse eclipse. E esse posicionamento, ele tem a ver com novas responsabilidades ou responsabilidades que você já tem nesse momento. E sabemos que o eclipse, ele pode trazer o ápice de uma situação, né? Então aqui, se você já está super, hiper, mega sobrecarregado de responsabilidades, pode ser que essa situação ela se mostre muito evidente agora para você, e alguma atitude aí você precisará tomar também. Agora, para você que, por exemplo, não trabalha, né? A casa 10, para você que não trabalha, a gente está falando aqui muito, inclusive, do trabalho que você faz no seu dia a dia. Talvez você é uma pessoa aí que tem muita responsabilidade com questão de casa, né? Com questão aqui talvez de família, mas você também que está esperando alguma aposentadoria ou algo desse tipo, ou você está com muita responsabilidade sobre você, e isso pode estar atrapalhando seu autodesenvolvimento, pode vir também alguma espécie de cobrança, tá? No sentido aqui de você saber levar a sua vida para um outro lado, para que esse autodesenvolvimento ou ele volte ou ele continue a acontecer, tá? Isso para quem não está trabalhando nesse momento. Mas para você, geminiano, que, por exemplo, está à procura de um trabalho, é um período muito favorável para que você, de fato, saia, né, para entregar o seu currículo, demonstre o seu interesse aí em determinada vaga que é importante para você. Também você pode aqui conseguir, durante esses 6 meses, né, uma oportunidade de trabalho, certo? Então, para você, Gêmeos, é isso que eu tenho. Gratidão pela sua presença, que você tenha um eclipse abençoado. Para você que é de Câncer ou ascendente em Câncer, esse eclipse está caindo na sua casa de número 9. Um eclipse na casa de número 9, Câncer, vai falar muito sobre a sua filosofia de vida. Então aqui é como se os cancerianos ou quem tem ascendente em Câncer vai estar revendo determinadas coisas sobre a tua própria vida, sobre como você tem conduzido a tua vida. Só que aqui não é exatamente, Câncer, sobre questões relacionadas com rotina, com dia a dia. Aqui a filosofia de vida é aquilo que você defende, aquilo que você acredita, coisas que de alguma forma podem vir à tona para você, né, fazendo você se questionar sobre a forma que você tem acreditado em você mesmo. Porque essa casa aqui é a casa de número 9, ela vai trazer aquele conhecimento que ele é um conhecimento interior, mas ela vai falar também daquele conhecimento que a gente adquire através de curso, de formação, de faculdade. Então essa casa, ela também é uma casa de estudos superiores. Eu vejo aqui alguns cancerianos dentro dessa energia do eclipse, procurando algo novo a nível de conhecimento ou de autoconhecimento também. Só que nós estamos falando aqui, Câncer, de um eclipse. Então pode ser que caia no teu colo uma oportunidade de uma formação, de um curso, de uma faculdade, de uma leitura, ou venha para você, né, alguma espécie de conhecimento, que aí sim pode ser que venha, né, de uma outra pessoa, porque a casa de número 9 é uma casa muito abrangente, no sentido de assim, da onde pode vir para você, né, essas oportunidades ou essa nova forma de você ver a vida. Só que lembrando, Câncer, aqui até pode vir alguma situação de fora, né, pois o eclipse ele tende a trazer situações para a nossa vida. Porém, todo esse trabalho, todo esse autoquestionamento, esse aprofundamento,
relacionamento, ele é com você mesmo, tá? Então aqui é muito importante você tomar cuidado com a dispersão, porque a casa de número 9 também ela pode falar sobre isso, né? Eu quero ficar muito solto, eu quero ficar muito livre, e não que você não possa, né? Você tem de fato aí a sua liberdade, mas aqui tem algo muito importante para você. E isso vai mexer também, Câncer, com a sua identidade. É interessante a gente falar de um eclipse na casa de número 9 aqui para você, Câncer, porque essa casa ela vai trazer o vasculhar de questões, entende? Então, se a gente está falando aqui de estudo superior, de filosofia de vida, da sua identidade, naquilo que você acredita, aquilo que você defende, aquilo que você prega, aquilo que você coloca em prática durante o seu dia a dia, mas durante muito tempo você já tem feito dessa forma, a gente pode falar aqui de questionamentos que você está fazendo sobre essas áreas da sua vida, mas sobre a sua própria identidade também, tá? E outra coisa também, essa casa aqui, Câncer, ela pode falar de viagens. Então você que tem uma viagem programada, e não é uma viagem no sentido de bate e volta, tá? De pequenos trajetos, né? Como por exemplo, da casa para o trabalho, ou na cidade vizinha ali, que leva meia hora para você chegar lá. Não, aqui é viagens aí um pouco mais longas, tá? Inclusive viagens internacionais. Então, se você tem alguma viagem programada, pode ser que haja algum movimento nessa questão também. Ou, sim, pode ser que haja algum cancelamento, pode ser que haja algum atraso. É importante que você saiba disso aqui também, certo? Desejo que você tenha, então, Câncer, um eclipse abençoado. Para você de Leão ou ascendente em Leão, esse eclipse está caindo na sua casa de número 8. Esse eclipse na casa de número 8, Leão, espere aí por profundas transformações. Essa casa é uma casa que ela traz muitas questões tabu para a nossa vida. Então aqui questões que é difícil talvez de você conversar sobre elas, de você encarar elas de frente, elas podem vir à tona. E a casa de número 8, Leão, é uma casa também que caindo o eclipse nela, ela já é uma casa um tanto quanto, digamos que assim, obscura no sentido de entendimento das coisas. E o eclipse, como a gente falou no início aqui desse vídeo, ele também já é um eclipse que pode trazer algumas questões aí relacionadas sim com a dificuldade do compreendimento de determinadas coisas, né? A gente falou muito ali daquela questão ilusória, daquela questão que não é assim tão evidente pra gente, tão explícita naquele momento. Então o eclipse caindo nessa casa para você, Leão, ele vai mexer com profundas transformações, só que aqui eu vejo o quê? O ressurgimento de questões na tua vida. Nesse caso aqui, Leão, sim, a gente pode estar falando de questões do passado, mas não necessariamente ligado, né, a outra pessoa, mas ligado a você mesmo. A casa de número 8 é aquilo que às vezes a gente faz de forma oculta, né, de forma escondida. É aquilo que a gente não quer mostrar para outra pessoa. E essa casa também, Leão, ela pode tocar muito aí na questão da sexualidade, tá? Na questão da libido, porque a casa de número 8 ela vai falar sobre a sua libido também. E libido que eu digo aqui não é somente na prática sexual, né? Mas como energia vital também para que você possa o quê? Mudar, transformar, ressignificar as coisas na tua vida. A casa de número 8 é uma casa de renascimento, de morte e de transformação. Morte física? Não, mas morte no sentido de algo que não dá mais para poder ficar na tua vida, ou algo que você tem feito ou levado, acreditado numa situação aí, isso pode ficar muito evidente para você e você precisar mudar, ressignificar, transformar esse aspecto na tua vida. É esse tipo de morte e renascimento que a gente fala aqui. Só que uma outra coisa também, Leão, que eu gostaria de falar para você. Esse eclipse caindo na sua casa de número 8, ele vai falar do dinheiro do outro, daquilo que é compartilhável a nível de renda, a nível de bens materiais. Então, por exemplo, você que é casado e você tem aí uma pessoa que divide as responsabilidades, as contas, né, com você, ou você depende do dinheiro de alguém. Esse eclipse na casa de número 8 para você, Leão, ou ascendente Leão, ele vai mexer também nesse dinheiro. Então significa que assim, essa outra pessoa que você está se relacionando com ela tem algum movimento na vida dela, tá? Que interfere na vida material e financeira. Tanto pode ser de forma positiva, quanto de forma mais desafiadora também. E aí você é meio que respingado em relação a isso. Entende? E se nós estamos falando, Leão, de uma casa de mudança, transformação, morte, renascimento, a gente pode falar de situações onde o dinheiro dessa pessoa passa por uma grande mudança, uma grande transformação, e isso afeta em você, né? Isso afeta aí na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia também, principalmente aqui para pessoas aí que são casadas. Não digo exatamente no papel, tá? Mas de repente você não é casado no papel, no civil, né? E você mora com essa pessoa, divide as questões materiais e financeiras com ela, pode ter uma transformação, uma mudança na vida dessa pessoa também. No seu caso aqui, Leão, eu ainda aconselharia você ver o signo solar e ascendente dessa pessoa nessa previsão aqui, para talvez você saber aonde é que está mexendo nesse contexto. Vamos supor aqui que o eclipse está caindo na casa de número 2 dessa pessoa, tá? E aqui, para quem vai cair na casa de número 2, é alguém que é do signo de Aquário.
ok? Ou tem ascendente em aquário. Então, se você se relaciona com algum aquariano ou que tem ascendente em aquário, você já sabe aí mais ou menos, que eu acabei de falar para você aqui, né, que o dinheiro dessa pessoa pode ser mexido de alguma forma. Isso é importante também que você venha a saber, tá? Outra coisa também, Leão, que eu gostaria de falar para você é que a casa de número 8, ela vai trazer aquele mergulho profundo que a gente precisa dar dentro de nós mesmos. E geralmente, no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente mexe mais, vamos dizer assim, naquilo que está evidente, né? Naquilo que a gente já sabe que tem que fazer, que a gente já sabe lidar com aquilo ali. E esse mergulho profundo da casa 8 em um eclipse, né? O eclipse acontecendo ali, você precisando dar esse mergulho profundo, porque sim, haverá aqui um chamado, tá? Inclusive, alguns aí de vocês, Leão, você pode receber, tá, alguma revelação, porque a casa número 8 também ela vai falar sobre revelações, e essa revelação ela faz com que você pare e olhe para dentro de você mesmo, necessitando que você dê esse mergulho profundo e veja situações que talvez no dia a dia, na rotina, ou aí já há muito tempo você não olha, tá, você não vê, e daí pode vir também questões relacionadas aí a algo que é um pouco tabu, né, difícil de você falar sobre isso. Outra coisa também, Leão, essa casa aqui é uma casa bastante complexa, tá, então tem muita informação relacionada a ela e esse eclipse caindo nela para você. Outra coisa que eu gostaria de falar aqui é o seguinte, a casa de número 8, ela também vai trazer para você, Leão, coisas aqui relacionadas às suas vontades, tá? As suas vontades, aos seus desejos. É como se esse eclipse, Leão, ele viesse trazer uma ênfase para a tua vida, te questionando se você está atendendo às vontades e desejos que você tem. E nesse caso aqui, inclusive, desta casa, a gente pode falar de questões aí da carne, né, da matéria, do lado sexual, inclusive, também. Então, talvez aqui você vai perceber que não está movimentando alguma área da sua vida que tenha a ver com essa questão. E aí você precisa trazer essa transformação. A casa de número 8 também, ela é uma casa de direcionamento de energia. É o que eu falei para você sobre a libido aqui, né? A libido não só na prática sexual, mas na transmutação energética para o desempenho de outras atividades também. Então é interessante você observar isso na tua vida, porque isso aí vai ficar bastante evidente para você aí, não só, né, no dia do próprio eclipse, que é quando nós temos o ápice da energia, da situação, mas também muito relacionado aqui aos próximos 6 meses, né? E como essa casa é uma casa de transformação, a gente fala muito de questões onde a transformação ela fica evidenciada que precisa acontecer, né, no dia do eclipse ou até mesmo uma semana antes, uma semana depois, e durante os 6 meses essa transformação ela vai se desenrolando aos poucos, tá? Por isso que a gente falou no início também desse vídeo que talvez no dia em si, quando o que é preciso ser trabalhado ficar evidente, você não inicie ainda esse processo com aquela retrogradação de Netuno, oposição ao Sol, que inclusive é o regente aí de Leão, certo? Leão, então é isso que eu tenho para você, que você tenha um eclipse abençoado. Para você que é de Virgem ou ascendente em Virgem, esse eclipse estará caindo na sua casa de número 7. E o eclipse na casa de número 7, Virgem, vai tocar nos seus relacionamentos, né, nas suas parcerias, na sua sociedade, naquilo que de alguma forma diz respeito também ao outro aí na sua vida. Por quê? A casa de número 7 é você e mais alguém. Só que esse alguém não é assim qualquer pessoa, é alguém que é importante na tua vida, seja um parceiro, uma parceira, seja aqui um cônjuge, a gente pode também estar falando de uma amizade que é muito próxima, né, de você, seja uma sociedade que você tenha. Então, esse caso aqui, parecido, por exemplo, com a casa de número 11, que é para quem, né, tem touro ou ascendente em touro, está recebendo esse eclipse na casa de número 11, para você, Virgem, recebendo esse eclipse na casa de número 7, é quando questões relacionadas a outra pessoa também podem respingar em você. Por quê? Nessa casa aqui a gente fala de acordos e contratos. Então, algo relacionado a isso na tua vida pode vir à tona e você precisar lidar com isso também. Ou pode ser que aconteça o que eu acabei de falar. Isso vem à tona na vida de uma outra pessoa, principalmente se você está lidando aqui com algum taurino, tá? Pode ser que algo venha à tona na vida dessa pessoa relacionado a uma união que você tem com esse alguém, seja ela do tipo que for, que eu acabei de falar aqui sobre relacionamentos numa base geral, né, parceria, sociedade também, e isso acaba respingando aí em você, tá? E de alguma forma, tanto isso pode ser positivo, quanto pode ser desafiador também. E novamente eu digo aqui para você, Virgem, o que eu falei lá no início, né, dessa análise aqui astrológica. Talvez seja um momento que você não vai agir ainda, você vai receber a informação, Mercúrio está de fato no seu signo, na verdade, ajudando você a ter aí essa clareza, esse entendimento maior, mas nós sabemos que, por exemplo, Marte está em Câncer. E Marte em Câncer não é aquela coisa do ímpeto, né, diferente de Marte em Áries, por exemplo, que inclusive é aí a moradia dele, né, a casa dele, que ele é regente do signo de Áries também. Mas aqui
o Marte estando em Câncer, não é um momento tão propício para agir assim exatamente quando isso acontecer. Isso não significa também, Virgem, que você deva esperar um longo tempo, né, para resolver alguma situação, mas veja aqui, né, analise muito bem antes que você aí tome alguma decisão. Essa casa também, Virgem, ela pode afetar nas questões relacionadas a clientes, né, a pessoas que você recebe de repente no seu comércio, algum produto que você venda, o relacionamento, né? Casa 7, casa dos relacionamentos, o relacionamento que você tem com outras pessoas. Aqui também a gente pode falar, por exemplo, para você que trabalha aí numa empresa, num comércio, né? E aí vai chegar ali o cliente, que ele não é exatamente seu, né? Porque a loja em si ela não é sua, mas, por exemplo, você atende o cliente como funcionário daquele ambiente. É uma forma de relação também, né? De interação que você vai ter ali com essa pessoa. Só que nesse caso aqui, essa energia ela pega para você de uma forma menos, digamos que, latente, né? Como, por exemplo, seria num casamento, num relacionamento, numa parceria, numa sociedade. Então, nesse ponto aqui, a gente fala de coisas mais relacionadas ao dia a dia. Essa casa também, Virgem, ela vai falar da cooperação, da ajuda, novamente repito, de pessoas importantes, né, que tem aí um significado para você na sua vida. Então, se você tem alguém que ajuda você, que você sim pode contar com essa pessoa, esse eclipse ele vai tocar também no relacionamento que você tem com essa pessoa, tá? Aí é interessante, eu vou falar para você a mesma coisa que eu falei para Touro e também para Leão. É interessante você observar, você vê aqui, na verdade, nessa análise, o signo solar e ascendente, se você souber, né? Dessa pessoa que você pode estar aqui se relacionando com ela. Exemplo, Leonardo, eu tenho uma sociedade com alguém. Vou olhar aqui o signo solar e ascendente dessa pessoa que eu tenho sociedade com ela, entende? É isso aqui que eu estou deixando para você como exemplo, para você entender o que pode estar acontecendo na vida dessa união, né, dessa outra pessoa que você tem aqui, seja o tipo de união, o relacionamento com ela que for, e como isso pode impactar aí na tua vida, certo? Virgem, então é isso que eu tenho para você, que você tenha um eclipse abençoado. Para você que é de Libra ou ascendente Libra, esse eclipse estará caindo na sua casa de número 6. Aqui a gente vai falar, Libra, de um eclipse que ele vai mexer muito na sua saúde, na sua rotina, no seu dia a dia. Então existe aqui, Libra, um grande chamado para você reorganizar a sua rotina, para você reorganizar a sua vida. E tudo isso, Libra, estará muito focado na sua saúde, nos hábitos que você tem aí durante a sua vida ou que você teve, né, até aqui. E esse chamado para você, Libriano, ele não começa de agora, tá? Então assim, Libra, se a gente está falando de um eclipse que vai trazer a ênfase de uma situação, né, a culminação de uma situação, eu tenho que dizer para você aqui o seguinte: se você tem, né, por exemplo, negligenciado essa área da sua vida, que se não me engano, desde o mês de junho, tá, ou julho, existem movimentos astrológicos que estão chamando a atenção de Libra na área da saúde. Pode ser, Libra, né, que agora você venha a descobrir alguma coisa. E eu não estou falando isso para você ficar com medo, para você se preocupar, não, né? E até porque o eclipse também, ele vem justamente para quê? Para evidenciar uma situação. Lembre-se que eu falei para você no início aqui dessa previsão, se você não viu, né, você pode voltar lá. Lembre-se que eu falei para você que o eclipse ele não cria problema na vida de ninguém. Ele vai trazer a ênfase de um problema que ou a gente negligenciou ou de alguma forma ele já existia, porém não, digamos assim, nos atentamos aos sinais, né? Porque a Lua, ela é muito sutil, então ela vai trazer determinados sinais para a nossa vida, mas se a gente não se atentar, pode ser, né, que a gente acabe deixando com que uma situação ela chegue aí a um ponto, né, que é esse ponto da lua cheia, do eclipse, de culminação, para depois a gente saber que uma situação aí ela existia, tá? Então existe aqui, Libra, para você um grande chamado para você lidar com questões da sua saúde, tá? Do seu dia a dia, da sua rotina, e aqui envolve, Libra, trabalho, tá? Porque a casa 6 ela é uma casa que vai falar do serviço, não do serviço como carreira, como vocação, que é lá da casa 10, né? Mas o serviço aqui daquilo que você faz no dia a dia, inclusive o serviço de casa, né? Como você tem gerenciado aí questões relacionadas à casa, trabalho, ao seu dia a dia, a sua rotina, né? Aqui a gente pode também falar de família. Tudo isso envolvendo o quê? Hábitos que você tem e de alguma forma pesando digamos que tocando lá na sua área da saúde, tá? Então você tem esse grande chamado aí, se você tem, né, por exemplo, médico, um acompanhamento, é interessante você ver, tá? Fazer um check-up geral, verificar aí se você está com alguma dor, né, está sentindo alguma coisa, é interessante você ver também, porque o seu chamado aqui, Libra, a maior parte do chamado para você que está recebendo esse eclipse na casa de número 6 é de fato na saúde. Porém, Libra, também eu gostaria de falar para você o seguinte, aqui você pode
precisar, né, vamos dizer assim, ter alguma responsabilidade com algum pet, tá? A casa número 6 vai falar aí dos cachorros, né, dos gatos, do passarinho, do periquito, da galinha, do porquinho da Índia, né? Seja o animal aí que você tem. Esse animal ele pode estar em evidência ou existir alguma espécie de culminação, né, na vida desse animal também, que no caso você seria aí o responsável, né? Porque aqui eu tô falando para quem tem de fato e é o responsável desse animal, ou de alguma forma você tem uma responsabilidade sobre ele. Também pode ter que até pessoas que trabalham, né, com animais, por exemplo, você que é veterinária, né, veterinário, você aqui que pode trabalhar em algum pet shop, você tem pet shop, e esse eclipse caindo na casa de número 6, ele também vai envolver essa questão aí, tá? E ele também envolve, Libra, para você, coisas relacionadas ao aperfeiçoamento, a estudos. Então, se você, né, quer iniciar um curso, está sentindo um chamado, porque aqui a gente está falando de chamado, né, e estamos falando de um eclipse, então esse chamado ele vai ficar muito evidente. Libra está sendo chamado para um aprimoramento, tanto na sua área profissional quanto também na área aí do autoconhecimento, certo? E provavelmente você já vai começar a perceber isso ou já estava começando a perceber aí em semanas anteriores desse eclipse, certo? Libra, então é isso que eu tenho para você e desejo que você tenha um eclipse abençoado. Para você que é de Escorpião ou ascendente em Escorpião, esse eclipse estará caindo na sua casa de número 5. Você recebendo Escorpião eclipse na casa de número 5, aqui nós estamos falando o quê? Da sua criatividade. Nós estamos falando das paixões pela vida, né? Das paixões também por outras pessoas. É a casa do romance, dos filhos, de tudo aquilo que é de alguma forma prazeroso na nossa vida, né? Inclusive essa é a casa também do prazer, né? Ou do alto prazer, aquilo que vai trazer prazer para a tua vida. E você recebendo Escorpião, um eclipse nessa casa, aqui a gente está falando não só de você se voltar para você mesmo, de você atender às suas necessidades, mas de você também verificar aonde é que você está colocando aí determinado tempo livre que você possa ter, e até mesmo, Escorpião, nós estamos falando aqui de questões relacionadas com o seu lazer, né? Com aquilo que não tem a ver com trabalho, com responsabilidades que você tem. Eu tô vendo uma coisa aqui para você, Escorpião, que é o seguinte: o eclipse ele caindo na sua casa de número 5, ele vai trazer para você talvez uma mudança em relação a como você tem levado a sua vida, mas se você está atendendo a necessidades que você tem. Porque a casa de número 5 é a casa do eu. Sim, você tem outras pessoas na sua vida, você tem outras responsabilidades, você tem necessidades, né? Vamos dizer assim, obrigações, coisas a cumprir dentro da vida de adulta aí que você tem. Só que a casa de número 5 é uma casa de diversão, de alegria, de felicidade, de prazer mesmo, no sentido do que a sua alma quer, a sua alma anseia. E não só as responsabilidades, o trabalho, né? Aquilo que você já sabe que você precisa fazer. Então aqui pode haver alguma espécie de culminação ou ênfase, né? De como você tem aproveitado essas áreas aí da sua vida. Porém, Escorpião, também diria uma coisa para você. Esse eclipse tocando nesta casa, casa de número 5, ele pode aqui ou revelar, né, até mesmo um admirador secreto que você não sabia que você tinha, ou se você, né, é o admirador secreto de alguém, pode ser depender de quem é essa pessoa, né, o signo dela, onde esse eclipse está caindo na casa dessa pessoa, na energia dessa pessoa, qual casa que está caindo o eclipse. Pode ser que ela saiba, né, que você tem aí um interesse, né, vamos dizer assim, por ela também. Por quê? Essa casa é a casa do romance. Mas é aquele romance de flerte, entende? Então aqui a gente pode estar falando de questões também que vão ficar muito evidente para você. Eu vou te dar um exemplo aqui para você entender que está vindo para mim, que pode trazer uma maior compreensão. Até porque essa casa também ela é a casa do namoro, né? Vamos supor que você está aqui interessado em alguém, né? E acontece esse eclipse na sua casa de número 5. Você pode descobrir aqui que essa pessoa também está interessada em você. Ou você pode descobrir um novo romance, uma nova paixão, um novo hobby, né? Porque a casa de número 5 também ela pode falar sobre hobbies, mas hobbies que vão trazer para você prazer, como por exemplo uma atividade física, né? Se você gosta de fazer. Aqui a gente pode estar falando, por exemplo, de você criar uma nova paixão, se apaixonar por alguma coisa que vai trazer mais leveza para a tua vida. Aqui a gente pode falar, por exemplo, de você criando uma rotina onde você vai conseguir colocar lazer nessa rotina. Exemplo, todo sábado eu vou sair. Seja com alguém, seja sozinho. Todo domingo eu vou fazer tal coisa, eu vou tirar o dia à toa, né, para não fazer nada. Pode ser também, de repente, é uma forma de lazer aí para você, tá? Então,
esse eclipse ele vai tocar nessas áreas da sua vida. Mas aqui eu vejo também, Escorpião, você precisando desenvolver mais a sua criatividade. Você vendo que existe um potencial dentro de você. Inclusive essa casa é a casa dos dons e talentos também, onde você pode descobrir dons e talentos que você tem, certo? E você precisando verificar esse tipo de questão e expandir. Ver como é que você está aplicando na tua vida a sua criatividade, as suas paixões. Se você está atendendo esse chamado da sua alma também. Outra coisa, Escorpião, que é importante você saber. Essa casa, ela vai mexer com questão de filhos, né? Para quem de fato tem aí filhos. Pode ser, a gente esteja falando também de irmãos mais novos aqui, para quem tem irmãos mais novos também. Então, crianças na tua vida, ou filhos para quem tem, vai ficar muito evidente. Então pode ser que aconteça alguma espécie de culminação na vida desse filho e você precisa de alguma forma apoiá-lo ou ajudar ele a resolver essa questão. Essa casa, vindo da questão de filhos, ela fala muito também de um apoio que alguém pode esperar de você, tá? É a casa que vai trazer aquela pessoa que eu posso contar, né? Vamos dizer assim. E você, como pai ou mãe, né? Porque se eu estou falando aqui de filhos, eu estou falando também com pai ou com mãe. Você precisará, talvez, dar apoio para essa situação. Aqui tem uma questão também, Escorpião. Essa casa também ela fala de bastante coisa, né? Esse eclipse ele pode trazer para você um entendimento de alguma situação que um filho estava passando, tá? Isso ser revelada, mostrada aí a ti e você precisar lidar com essa situação também. Aqui a gente pode falar de você tendo mais lazer com os seus filhos. Então, se você já estava pensando nisso, é também um momento muito propício para que de fato isso comece a acontecer e se desenrole nesse período de 6 meses, que é o período de reverberação deste eclipse, certo? Escorpião, então é isso que eu tenho para você, que você tenha um eclipse abençoado. Para você que é de Sagitário ou ascendente em Sagitário, esse eclipse estará caindo na sua casa de número 4. Espere aqui, Sagitário, movimentos ao que tange questão de lar, casa, família, até mesmo aqui eu diria rotina, dia a dia, envolvendo a estrutura que você tem aí na sua mentalidade como casa. E quando eu falo aqui de casa, né, eu falo daquele lugar que você passa mais tempo. Então, por exemplo, você pode ter aqui uma casa de uma mãe, mas você pode ter a casa de uma avó, mas você passa muito mais tempo na casa de uma avó. Então pode ser na casa dessa avó que está ali acontecendo alguma espécie de movimento, né, que vai trazer para você essa sensação muito relacionada aqui, Sagitário, com segurança emocional. Porque a casa de número 4 é a vida doméstica, né? Principalmente para você que é dona do lar, né? Dono do lar. Para você que, por exemplo, aqui trabalha em casa, pode precisar haver alguma espécie de mudança, tá? Alguma espécie de alteração. Não posso também, Sagitário, deixar aqui de falar para você o seguinte. Esse eclipse caindo para você na casa de número 4, a gente pode estar falando aqui de alguma espécie de mudança estrutural também. Mudança de casa, tá? Mudança de cidade. Ou, no mínimo, vai ficar evidente, né? Lembra que eu falei para você que talvez não é muito hora da gente agir, né? Quando esse eclipse de fato ele acontecer, mas pode ser que fique muito evidente aqui para você como é que a sua relação com a família, com a casa, né, com o seu lar tem afetado na sua saúde emocional. É essa ligação aqui que a gente consegue fazer em relação a esse eclipse caindo na sua casa de número 4. Então sim, Sagitário, aqui a gente pode estar falando também, assim como ali na casa de número 11, né, para quem está recebendo esse eclipse lá, na casa também de número 7, a gente pode estar falando aqui do seu relacionamento com o outro, né, o relacionamento com o pai, com a mãe, o relacionamento aqui com os irmãos, né, para quem mora aí com, de repente, eu não sei, com primos, com avós, o seu relacionamento com essas pessoas também. E como é que essas pessoas e o relacionamento com elas tem afetado na sua saúde emocional, tá? Por quê que eu digo isso para você? Um eclipse tocando nessa casa, Sagitário, ele vai trazer alguns abalos, sim, na questão da casa, da família. Pode ter aqui pessoas, inclusive, que vão perceber que precisam fazer alguma mudança a nível estrutural na casa, como, por exemplo, uma reforma, consertar alguma coisa, tá? De repente, se você é aquela pessoa que, assim, estragou um negócio ali, eu dei um jeitinho, né? Eu mesmo dei um jeitinho, porque naquele momento, né, eu não poderia chamar alguém para poder arrumar, ou trocar, né, aquela peça, aquela questão ali, e eu deixei. Esse eclipse, ou durante o período aí de reverberação desse eclipse, essa situação, ela pode o quê? Chegar no seu ponto máximo, que é a lua cheia, que por isso que ocorre o eclipse, né? Porque a lua, ela vai estar cheia, trazendo que, assim, algo não foi resolvido. Tá? Algo precisará ser resolvido de uma maneira totalmente nova e diferente em relação aí ao que você tentou anteriormente. O mesmo vai se dar para pessoas que podem ser que estavam passando aqui por problemas com familiares, tá? Pode ter uma conversa aqui muito esclarecedora. A gente pode falar também de situações onde algo não estava querendo ser revelado
em relação a você para com alguém, né, que faz parte dessa família, ou de alguém dessa família que faz parte da sua família, né, de alguém para com você, né, que eu quero dizer aqui. Então pode ter uma combinação nesse ponto também, movimentando a sua vida doméstica, as questões familiares, as questões aqui com casa também, mas muito aqui, Sagitário, novamente repito, tá, envolvendo segurança emocional. Eu vou dizer uma coisa que não é para todo mundo, mas pode ser para um grupo de sagitarianos. Aqui pode ter alguém percebendo que a sua família, ela tem afetado de forma, digamos, desafiadora na sua vida, tá? Na sua saúde emocional. E isso pode levar você a querer fazer uma mudança, né? Mudar de casa, talvez se afastar aqui um pouco dessa família, certo? Outra coisa também, Sagitário, que eu diria aqui para você. O eclipse na casa de número 4, ele vai falar da tradição, ele vai falar daquilo que você aprendeu, né, com a família, daquilo que talvez você acreditou até aqui. Então pode haver algumas quebras de paradigmas, de crenças limitantes também para você, tá? Isso ficando muito evidente. Exemplo, eu sempre acreditei que a família era formada desse jeito aqui. Se não era desse jeito, não era família, tá? É um exemplo aqui que eu tô dando só para você entender. Então esse eclipse, ele pode trazer para você algum conhecimento, alguma revelação, ou algo que estava dentro de você, ou você percebendo que não é muito bem assim. Para quê? Para que você deixe para trás ou uma crença limitante, ou uma tradição que ela não vai servir mais na tua vida, nos dias atuais ou na sua jornada daqui para frente, certo? Sagitário, então é isso que eu tenho para você. Desejo que você tenha um eclipse abençoado. Para você que é de Capricórnio ou ascendente em Capricórnio, esse eclipse estará caindo na casa de número 3. O eclipse tocando aqui, Capricórnio, na sua casa de número 3, nós estamos falando de tudo aquilo que está relacionado com a comunicação, com o aprendizado, com o intelecto. E sim, nesse caso aqui, nós estamos falando também do outro, né? Como é que você se comunica com o outro, como é que você tem esse relacionamento com as outras pessoas, principalmente a nível de fala, né? De comunicação mesmo, de transmissão de ideia, de transmissão de pensamento. Aqui a gente também pode falar, por exemplo, daquilo que você tem aí dentro de você a nível de conhecimento. Como que você passa esse conhecimento para outras pessoas? E não necessariamente aqui, Capricórnio, nós estamos falando de questões relacionadas com o estudo, tá? Eu tenho conhecimento ali em filosofia. Como que eu passo esse conhecimento para outra pessoa? É isso também, né? Porque a casa de número 3, ela pode até falar aqui de professores, né? Ou de você que tem aqui algum trabalho onde você leva o conhecimento a uma outra pessoa. Mas quando não é esse caso, vamos trazer aqui mais para a rotina, né, mais para o dia a dia, é o jeito que de fato você se expressa, o jeito que você comunica. Então aqui, vamos dar um exemplo para você entender um pouco mais do que eu estou querendo dizer aqui. Você pode talvez perceber que você precisa mudar a sua forma de se comunicar com as pessoas. E não estou falando aqui de agregar palavras super, hiper, mega difíceis, né? Ou você, sei lá, mudar completamente o seu jeito de falar a nível de não se encaixar na sua essência ou quem verdadeiramente você é. Mas é que é você avaliando. E assim, sabe quando você se questiona, será que a pessoa entendeu o que eu falei? Será que eu me expressei muito bem? Ou será que eu me expressei assim minimamente bem para que o outro pudesse entender? Será que eu consegui transmitir o que realmente estava aqui na minha cabeça? Eu vejo esse tipo de questão aqui sendo movimentada na sua vida. E sim, Capricórnio, como o eclipse ele pode trazer, né, principalmente o eclipse lunar, trazer algumas coisas aí à tona em relação ao passado, o que acontece? Um eclipse na casa 3, ele pode... Ele pode, assim, trazer para a tua vida uma situação de um mau entendimento, tá? Por quê? Porque algo foi dito, algo foi explicado, algo foi comunicado, porém, quem recebeu a mensagem pode ser que não entendeu exatamente o que você queria dizer. Por isso que vem aqui uma combinação. E essa combinação, ela pode ser alguém voltando e falando assim, olha, Capricórnio, eu entendi, você falou para mim tal coisa, é isso mesmo? E aí, quando você vai ver, não era nada daquilo que você quis dizer. E isso vai trazer para você não só a possibilidade de resolução dessa questão, esse esclarecimento, mas isso também vai trazer para você uma ideia, uma sensação de que assim, eu preciso melhorar a forma que eu estou me expressando, eu preciso melhorar a forma que eu estou me comunicando. Só que aqui, Capricórnio, a gente sabe de uma coisa, né? Nem tudo que você disser de uma maneira, a pessoa ela vai entender ou receber daquele jeito, certo? Isso aí você não pode mudar, né? A gente não pode mudar o outro nessa questão, porque já é do intelecto do outro, né? O seu limite, ele acaba ali onde você deixou o aprendizado, a comunicação, a interação com aquela pessoa. Como isso vai afetar ela, ou o jeito que ela vai interpretar isso, aí já é com ela, mas isso não anula a sua responsabilidade também de melhorar a forma como você se expressa, como você passa aí as suas ideias, né? Aquilo que você defende também, tá? É justamente esse
tipo de oportunidade que o eclipse caindo aí na sua casa de número 3 vai estar trazendo para você. Porém, Capricórnio, essa casa também, ela pode trazer muito questões aqui relacionadas com irmãos, com vizinhos, ok? E eclipses, sim, eles podem evidenciar situações, no seu caso aqui na casa de número 3, trazendo alguma discussão, né, verbal mesmo. Aqui a gente fala da discussão verbal entre você e entre alguém, que aí, como eu falei para você, dentro dessa casa pode envolver irmãos, vizinhos, sobrinhos também, para quem tem, né, sobrinhos aí. Então, fique ligado e conectado dentro dessa energia, porque às vezes uma situação que ela pode cair no teu colo, como eu falei aqui no início, né, que essa energia do eclipse na nossa vida, ela pode, de início, sim, parecer um pouco desafiadora, mas, na verdade, ali existe um aprendizado, na verdade, uma oportunidade para que você possa lapidar aqui, no seu caso, a sua expressão, comunicação, pensamento, né, as mensagens aqui que você tem passado para as pessoas, as trocas interativas, comunicativas que você tem tido, certo? Capricórnio, então é isso que eu tenho para você. Desejo que você tenha um eclipse abençoado. Para você que é de Aquário ou ascendente em Aquário, esse eclipse está caindo na sua casa de número 2. E você recebendo Aquário um eclipse nessa casa, aqui a gente fala aqui questões relacionadas com o seu dinheiro, as suas finanças, né? As posses que você tem vão estar bastante em alta e sendo evidenciadas de alguma forma. Eu vou dizer uma coisa aqui que é o seguinte: se você tem algum dinheiro para poder receber, e sim, a gente pode estar falando aqui até de questões de justiça, a gente pode estar falando aqui de questões relacionadas com dinheiro que você emprestou para alguém, né? Alguma dívida aí que você tenha, a gente pode trazer aqui uma possível culminação nesse tipo de questão. Porém, Aquário, nesse caso aqui, eu não estou falando exatamente de resultado final, tá? Porque o eclipse, ele vai trazer uma situação, porém essa situação ela vai se desenrolar pelos próximos 6 meses. E se a gente está falando aqui, por exemplo, de um dinheiro que ele vem de um investimento, vamos colocar assim, né? Aqui você pode perceber que esse investimento ele está dando para você resultado, tá de fato trazendo aquilo que você esperava, porém não é ainda o resultado final, entende? Esse resultado ele ainda vai ser trabalhado, ele ainda vai ser desenvolvido durante esse período de 6 meses. A mesma coisa que seria para você que, por exemplo, tem um dinheiro com alguém, ou um dinheiro para poder receber, ou algo relacionado com a justiça. Pode haver um desbloqueio, porém, não ainda o resultado final dessa questão. É como se houvesse aqui, Aquário, boas notícias, né, para você em relação a essa questão de dinheiro e recebimentos também. Mas, uma outra coisa, o eclipse ele tocando a sua casa de número 2, ele vai fazer com que você trabalhe e olhe para a tua própria vida, Aquário, em relação ao seu valor pessoal. Como é que você tem gastado o seu dinheiro? Como é que você tem se planejado? Você está investindo o seu dinheiro? Você está juntando dinheiro? Ou você está gastando dinheiro de uma forma mais imediatista? Ou somente, né, porque aqui nós temos muito forte Vênus também dentro dessa casa, e Vênus vai falar da questão do prazer, né? Será que você não está, por exemplo, aqui gastando dinheiro por alguma questão emocional? Ou por algum prazer que ele é somente momentâneo e não é algo tão necessário assim na sua vida? Esse tipo de situação também pode ficar evidente nesse eclipse para você. E tudo isso, Aquário, é uma oportunidade de você melhorar toda a questão material e financeira na tua vida, atrelada ao seu valor pessoal. Porque a casa de número 2, ela recebendo um eclipse, é quando assim, o que tem valor para mim, né? E não é valor necessariamente aqui monetário, o que é importante para mim, para o meu autodesenvolvimento, né, para a minha expansão de consciência, para a minha evolução aqui nessa dimensão. E como eu tenho usado tudo isso, aí sim a gente pode ligar isso também relacionado a questões aí de matéria, né, de dinheiro. Quando você, por exemplo, compra alguma coisa, você adquire alguma coisa. É interessante também, Aquário, a gente ressaltar uma coisa aqui para você, né, com esse eclipse na casa de número 2, é você vendo o verdadeiro e real motivo de você usar o seu dinheiro em determinadas questões. Porém, aqui é um eclipse lunar, né? Então pode ser que você perceba que assim, meu dinheiro ele está muito atrelado a um desejo que eu tenho, mas esse desejo ele é um desejo momentâneo. Então eu vou precisar verificar por que eu estou fazendo isso, tá? É interessante porque eu sinto que essa casa sua, ela pode acabar tocando também numa outra casa. Veja o seu ascendente, tá? É muito importante que você veja aqui o seu ascendente, porque, não sei, é como se essa casa, ela acabasse se conectando aqui com alguma casa relacionada à questão ou emocional, ou relacionada aqui com questão de carreira, de vocação, de trabalho mesmo aí pra você. Pode ser que você tenha ascendente em Gêmeos ou em Leão, ok? Porque eles estão recebendo, né, o eclipse nessa casa aí, que pode ter a ver com essas questões aqui para você também. Eu vejo que é um período também, Aquário, para você
fazer alguma espécie de investimento, tá? Só que esse investimento, ele tá muito no sentido aqui de uma análise. Você vendo que existe a oportunidade de você multiplicar, melhorar o seu dinheiro, gastar ele de uma forma talvez um pouco mais consciente e podendo fazer alguma espécie de investimento ou juntar, né, reservar o valor para alguma coisa, para alcançar alguma meta, algum objetivo que você tem. Só que talvez não ainda no próprio dia, né, do eclipse, mas você vendo que existe essa possibilidade de você melhorar, multiplicar aí as fontes de renda que você tem. Certo? Aquário, então é isso que eu tenho para você. Desejo que você tenha um eclipse abençoado. Para você que é de peixes ou ascendente em peixes, que de fato é onde esse eclipse estará aí acontecendo, esse eclipse peixes cai na sua casa de número 1, a casa da autoimagem, tá? Um eclipse na casa de número 1 para você, peixes, a gente está falando aqui da sua identidade. A sua identidade será mexida de alguma forma. Aqui a gente pode falar também de autos questionamentos, né? Como eu tenho me apresentado para o mundo, como as pessoas têm me visto. E vamos entender uma coisa aqui, peixes, no sentido de que, não exatamente como as pessoas têm me visto, num contexto de eu preciso me adequar da forma as pessoas dizem que de fato eu sou, ou da forma as pessoas me veem. Não, aqui algo diz respeito a você, né? Como você quer se apresentar para o mundo. Como isso vai impactar na vida do outro, não é muito relacionado aqui com essa energia desse eclipse caindo para você na casa de número 1, tá? Porque aqui primeiro a mudança, ela acontece no eu, ela acontece em você. Vou te dar um exemplo aqui. De repente você quer pintar o cabelo. E aí você quer pintar o cabelo, não sei, de amarelo, né? Vamos dar um exemplo aqui bem diferente, só para você entender o que eu quero dizer aqui para você. E aí esse amarelo, esse cabelo pintado de amarelo, ele é importante para você, porque ele tá trazendo ali uma melhora na autoestima, ele tá trazendo ali para você uma autoconfiança, ele está trazendo a mudança que você tanto quer na sua vida, na sua imagem, né? Eclipse na casa de número 1. Porém, de repente, você encontra com alguém aí que fala pra você que não gostou do seu cabelo amarelo, tá? E nesse caso aqui, o que acontece? Justamente a identidade ela é sua, né? Essa autoimagem ela é sua. Então, como é que você está se vendo, né? E aí, peixes, o que eu quero dizer pra você também com esse eclipse caindo na sua casa de número 1? Aqui pode vir à tona situações muito relacionadas com a sua aparência física, tá? Rosto, principalmente aqui, a casa número 1, ela pode falar muito do rosto, né? Do rosto e do corpo também. Só que assim, tudo isso relacionado à forma que você se coloca no mundo, né? Vou te dar mais um exemplo para você entender. Vamos supor que você tem aí uma mancha, tá? No rosto. E essa mancha, ela incomoda você. E aí, não sei, né, se você quer mudar isso ou não. Vamos supor que você resolva mudar isso. E você realmente consiga, você mude essa situação por você, tá? É muito importante aqui que você tenha esse entendimento, porque a casa de número 1, ela até vai falar de como o outro vê você, mas aqui é como você se apresenta, né? E se você se apresenta bem, porque você está bem com você mesmo, é isso que importa, certo? E aí, dentro da questão aqui da mancha, né, que eu te falei, vamos supor que você vai lá fazer alguma coisa, melhora aí essa mancha dentro de algo saudável que você queira de fato fazer por você. Novamente eu repito, você pode perceber, peixes, o quanto isso vai alterar na sua vida. Deixa eu só apertar aqui e dizer que a minha bateria está acabando. Você pode perceber o quanto isso vai alterar na sua imagem, na sua identidade. Eu sei que aqui, peixes, esse eclipse ele caindo na sua casa de número 1, ele vai trazer muito forte um questionamento de quem é você. Né? Quem é você? Quem sou eu? É você chegando aí na frente do espelho, né, se questionando quem sou eu? Como eu tenho me apresentado para o mundo? Como eu tenho me apresentado para a sociedade? Né? Eu estou me apresentando de uma forma porque eu estou me adequando em alguma situação, que alguém falou que tem que ser assim, que eu tenho que usar roupa X, roupa Y, que eu tenho que pintar cabelo de tal forma. Né? Aqui pode até ter um quê de quem às vezes olhar de fora de uma certa rebeldia, porque existe aqui uma mudança. Né? Essa mudança tem a ver com uma percepção de que eu tenho que ser, ou eu preciso ser, ou no mínimo eu posso ser aquilo que de fato eu sou, tá? Então aqui vai falar aí de alguns conflitos internos que podem vir à tona para você também, muito de você notar que talvez você está levando a sua vida para um lado de não ser exatamente quem você é pelo que os outros estão falando, ou pelo que os outros estão pensando, tá? Então cuidado, peixes, com essa questão. Não com o eclipse caindo na sua casa de número 1, porque isso é muito bom para você, porque aqui é sobre você investir em ti. Tudo aquilo que vai agregar na sua vida, tanto como pessoa, quanto como alma, né, também, e como desenvolvimento pessoal, autodesenvolvimento, vai ser muito favorável aqui para você também, tá? Outra coisa também, peixes, com esse eclipse na sua casa de número 1. Aqui é um período favorável, apesar de ser, né, uma lua cheia que vai falar de finalizações, é um período favorável para novos começos. Porém, como eu disse para você no início aqui dessa análise, talvez a nível perceptível, né? Exemplo, eu vou precisar ter uma
Vou precisar iniciar algo novo na minha vida. Esse algo novo tem a ver o quê? Comigo mesmo, com vontades, com desejos que eu tenho, porque aqui é sobre você. A gente falou isso desde o início aí dessa análise aqui, para você que está recebendo o eclipse na casa de número 1. Só que talvez, peixes, não é agora que isso vai começar, mas é que quando você já tem em mente, ou você já tem planejado, vai iniciar esse planejamento de algo novo que você vai iniciar, tá? Então, um período favorável também para que você possa iniciar coisas novas, até porque depois do eclipse, nós temos, né, a próxima fase da Lua, é a fase minguante, e depois a fase nova, né? Então, lá depois, né, dessa fase minguante para início da fase nova, talvez é que você se lembre, né, desse eclipse no dia que ele acontecer, ou essa energia ela já esteja mais clara, mais evidente para você, e aí sim você inicie algo novo, que vai tocar muito forte nessa questão de aparência, de identidade aí na tua vida, certo? Peixes, então é isso que eu tenho para você, e desejo que você tenha um eclipse abençoado.